Paternidade. Existe um movimento crescente nos nossos dias. Isso tem preocupado a gente bastante aqui no Papo com Deus. As pessoas têm valorizado bastante essa palavra paternidade, dizendo que se você não reconhece todas as benesses que Jesus Cristo fez para você, então você é um órfão. E aí você está em orfandade. Vamos mostrar para você que esse pensamento é imaturo. Fica com a gente, porque o estudo hoje está sério. E se você pular fora no começo, você não vai entender todo o contexto que a gente quer passar para você. Vem com a gente, vamos fazer esse estudo sério, com muita responsabilidade, à luz das escrituras e principalmente da nova aliança, como os apóstolos reconheciam esse termo de paternidade e a responsabilidade dessa paternidade. Visto que somos filhos de um Deus que é Pai, de um Deus que é santo, temos uma responsabilidade também, principalmente na questão de santificação. Fica com a gente que esse estudo vai mexer com você. Vamos lá, Hilber, vamos fazer esse estudo sério à luz das escrituras sobre paternidade. Esse movimento está popularizando. Teve uma semana aí só falando de paternidade, tem cursos de imersão sobre paternidade. Reconheça que Deus é seu pai, não seja um órfão. Se você é um servo ainda, é porque você não assumiu sua postura de filho. Escolha ser filho. Eu vi isso num título até de um vídeo. Escolha ser filho. Cara, isso é um perigo para os nossos dias, né, Hilber? Sim, perfeito, Max. Então a gente percebe que às vezes a gente acaba banalizando alguns significados bíblicos, e o da paternidade é um desses. Exemplo, pastores que chegam e falam: Ah, Deus é meu pai, na casa do meu pai eu entro e meto a mão na geladeira. Isso é uma exegese horrível, isso é uma exegese fraca do que o significado de paternidade ou pai tem a ver dentro do contexto bíblico, né? Então a pessoa está fazendo uma exegese totalmente anacrônica com o sentido da palavra, totalmente sem fundamento nenhum, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e vamos falar sobre isso, vamos refletir um pouco sobre o conceito de pai dentro do texto bíblico, né? Verdade, ó, o que o Wilber falou, isso é muito importante. Os pastores estão usando essa máxima, e não foi só o Wilber que ouviu, não, eu já ouvi também. Na casa do seu pai, você pede licença para fazer as coisas? Eu não, eu meto a mão na geladeira, eu tomo leite, eu bebo. E, irmãos, fazia isso na época do meu pai, dos nossos avós, para ver se eu não tomava um tapão na orelha. Faz menor sentido esse tipo de coisa, irmãos. Isso é uma falta de respeito exatamente pelo seu pai. Não dê uma de filho pródigo. Ah, porque eu sou filho no reino, eu vou meter a mão na herança do meu pai, depois você vai voltar comendo bolotinhas de porco, com o rabinho no meio das pernas para debaixo do controle da soberania do seu pai, como voltou o filho pródigo. Não seja como filho pródigo. Entenda a sua posição como filho, né? Respeite a autoridade do seu pai e o chamado ao qual nós fomos feitos. Exatamente porque a gente entende o nosso chamado, é que a gente se porta como tal dentro do reino. Escolha ser filho, não escolha ser servos. Para com isso, irmão. Isso é um evangelho ambíguo. Olha só, eu já quero começar esse texto dizendo o seguinte: Deus não é pai de quem Jesus Cristo não é o Senhor. Então para com essa história que eu sou o filho de Deus. Você só é filho de Deus quando você se sujeita e se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Submeter-se é então ser servo ou escravo das vontades daquele ao qual nos chamou. Por isso que Jesus disse: você quer vir após mim, ou seja, você quer caminhar comigo, quer andar nas minhas pegadas, símbolo de testemunho, você quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Tá bom? E a gente começa esse estudo exatamente aqui em cima. Hilber, se o apóstolo Paulo, eu coloco aqui, ó, Paulo foi um órfão, se o apóstolo Paulo vivesse nossos dias, ele estaria escandalizado. Sabe por quê? Se Paulo vivesse nos nossos dias, eu acredito que ele seria tratado como um órfão por não entender a paternidade disposta no século 21, onde o filho agora vive o melhor de Deus nessa terra. Paulo, Pedro, João e os demais escritores do Novo Testamento nunca se colocam como filhos de Deus, embora eles nunca deixaram de ser, mas todos se colocam como servos de Deus. Lembrando para você que já faz estudos aqui do Papo com Deus que a palavra grega para servo é exatamente a conotação de escravo. Não adianta tentar romancear essa palavra como a gente também tem visto nos últimos dias. Nós fizemos um estudo aqui chamado Escravos de Cristo, Escravos do Pecado. É o estudo número 120. Vai aí no YouTube, digita estudo 120. Papo com Deus, ou Escravos de Cristo, Escravos do Pecado, Papo com Deus. Esse estudo vai mexer com você. Pastores relataram pra gente que mudou a sua visão de entendimento das escrituras após esse estudo. São testemunhos fortes. Eu tenho certeza que você vai entender exatamente isso. Olha só, sermos filhos está ligado com a nossa comunhão, a nossa relação com o nosso Pai. E essa paternidade de um Deus que é santo nos chama também para a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Tá lá em Hebreus 12, 14. Irmãos,
Pensa só, você é filho de um pai que é santo, então esse chamado é para a santidade, não é esse chamado, não é para essa liberdade, para essa falta de comportamento. Eu e o Wilber batemos um papo sobre nessa semana, sobre esse tema, e aí eu trouxe o irmão Gerson Lima, lá de Montemor. O irmão Gerson Lima foi um dos precursores das duas casas de Israel aqui no Brasil, juntamente com o irmão Gino, que trouxe essa revelação para toda a igreja. O irmão Gino já partiu para o Senhor. E aí eu liguei para o irmão Gerson e falei, Gerson sempre topou aí ser meu discipulador. Eu falo, Gerson, às vezes a gente quer ter olhos mais cautelosos, mas tem muitas coisas que rolam dentro do meio cristão que deixa a gente em choque. Eu estou sendo muito... como é que eu posso dizer, muito crítico nessa questão da paternidade, contei para ele a paternidade, e aí ele disse exatamente essas palavras, a gente meditou junto, ele falou, cara, exatamente porque a pessoa é filho, ela entende a sua condição, o seu não merecimento de ter se tornado filho de Deus, então ele busca a sua posição no reino, que é servir ao seu pai. Então, exatamente porque a gente entende que a gente não merecia nada, é que a gente se sujeita ao senhorio de Jesus Cristo e encontra a nossa posição no reino. Então, irmãos, essa vida açucarada de filhos, ela é muito perigosa. Muitos querem viver uma vida de filho e uma relação com Deus, mas se esquecem do seu chamado para servir. Deus nos constituiu um reino de sacerdotes, Apocalipse 1:6. Sacerdote é aquele que serve, tá? Os filhos de Levi. Então você foi chamado para um serviço, e um serviço de adoração e glorificação ao nome de Deus. Viva uma vida digna de ser chamado filho de Deus aqui nessa terra. Portanto, o nosso chamado é para servirmos a Deus e não vivermos uma vida pelos nossos próprios desejos. Quem vive para si mesmo é o filho pródigo, e quando percebe que está errado, ele volta para o seu pai e passa a servir o seu pai, estar sujeito aos seus cuidados e às suas leis. Isso aí, irmãos, é falta de maturidade cristã. Quanto mais você anda com Deus, mais maduro você se sente, menos digno você se sente de receber tal chamado para ser filho, né? E aí você se coloca, você vê que mesmo os apóstolos, Paulo, Pedro, João, em todo o início das suas cartas, o Wilber, eles começam dizendo o seguinte, Paulo, servo de Jesus Cristo, Pedro, servo do Senhor Jesus Cristo, não é assim, Wilber? Ou eu estou viajando aqui? Exatamente isso, Paulo começa, acho que em Romanos, Paulo, doulos de Cristo, né? Doulos, a palavra, como o Max falou, serve para escravo, para aqueles que eram realmente escravos, não um simples servos, não uma pessoa que trabalhava para um reino ou algo do tipo, mas escravo mesmo, aquele escravo de guerra, um escravo no qual fazia totalmente a vontade do seu senhor. Então, o que o Max falou é exatamente, tanto Paulo, tanto como Pedro, quanto como João, eles falavam essa expressão, que eles eram doulos, servos, escravos de Cristo. Maravilha. Olha só, irmãos, essa vida aqui não é um playground, não. Nós falamos de vida açucarada. Então, essa vida açucarada aí de que você entende que Deus, o seu pai, se posiciona como filho, essa posição, ela requer de você a responsabilidade que muitas pessoas não falam. E outra, olha só, se você é filho de um Deus que é santo, qual que é a sua posição? Não é receber o melhor dessa terra, não, como prega... Ah, meu Deus do céu, aqueles pastores coach aí, eu falei até num outro vídeo, pastor que sobe a montanha para você vencer os seus limites, depois ter que, os seus membros que estão lá em cima da montanha tiveram que ser resgatados de helicóptero, digita aí no Google que você vai entender o que eu tô falando. Pastor que fala que você tem que viver o melhor dessa vida aqui, o cara vai lá, faz umas operações de trade, perde o dinheiro e deu um tiro na cabeça aí no começo do ano, e entregou a sua própria vida. Ou seja, esse cara está ensinando o que para suas ovelhas? A seguir os seus próprios desejos, suas próprias vontades, porque você é filho do rei. Está totalmente errado. É uma mensagem ambígua, exatamente porque você é filho do rei, você não deve seguir as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Mas embora você seja filho dele e você tenha parte na herança que é a vida eterna, né, que é o reino que Cristo vai herdar com Deus, é que você vai abrir mão dos seus desejos de viver essa vida. A maturidade cristã, irmãos, está em entender que Jesus Cristo, mesmo sendo filho, ele não usurpou essa glória para ele. Ele se esvaziou como servo, se humilhou até a morte de cruz, Filipenses 2:7. Da mesma forma, mesmo sendo adotados por Deus, devemos entender que não somos merecedores. Então a gente precisa fazer o quê? Nos esvaziarmos, né, e servirmos a Deus e aos nossos irmãos, servindo na vocação ao qual fomos chamados. Fomos chamados para servirmos. Lembra na última ceia, Hilber? Jesus pega uma bacia de água e faz aquela tão chamada lava-pés, lava os pés de todos os apóstolos. Olha, ele era Deus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, aí ele se fez homem, e mesmo sendo homem, ele não usurpou o cargo, por exemplo, de um rabi, ele se esvaziou e servia os seus irmãos, e ele disse assim, ó,
façam isso aqui uns para os outros. Jesus queria que você ficasse lavando meu pé, quando eu encontrar o Max eu vou lavar o pé dele. Óbvio que não. Você está aqui para me servir, eu estou aqui para servir você. Esse é um dos objetivos pelo que o Papo com Deus, ele visa servir a igreja de Cristo e edificar o povo santo. Estamos aqui para sermos bênção na vida de vocês. Isso é maturidade cristã. O que eu falei? Paternidade, um entendimento imaturo é o título desse estudo. Por que imaturo? Porque são pessoas que não amadureceram. Fica com a gente até o final, eu vou falar sobre os 3 pontos da maturidade de Paulo. Isso foi um conselho do irmão Gerson de Montemor. É rico para as nossas vidas e eu tenho certeza que vai abençoar a sua também. A nova graça que a gente tanto vê dentro das igrejas, graça para todos os dias, graça sobre todos os dias, fica ligado, irmãos, a graça é um presente que você não merece, e exatamente porque você não merece, então você entende na vocação ao qual você foi chamado para um tempo de santificação e para um tempo de serviço ao seu irmão. Então, essa nova graça nos chamado de amor, que não envolve justiça. É uma graça que não tem justiça, não tem responsabilidade, não envolve disciplina. Então ela pregou que tudo foi já resolvido na cruz. É uma graça desprovida de sofrimento. Lucas 9:23 vai falar isso. A graça, ela traz sofrimento para aqueles que trilham esses caminhos. Nós seremos perseguidos, seremos açoitados e por amor a Cristo nós só conseguiríamos entrar no reino, né, mediante a muito esforço. A.W. Tozer, Hilber, que é um grande teólogo, ele coloca uma palavra muito boa. Esse mundo não é um parque de lazer, mas é um campo de batalha, Hilber. Faz um comentário pra gente sobre isso. Tem gente vivendo uma vida açucarada, acreditando que esse mundo aqui é um campo de lazer, uma Disneylândia, mas Tozer diz que não é uma Disney World, ele é um grande campo de batalha. Esse mundo deixou de ser uma Disney quando o homem e a mulher caíram lá no Éden, né? A partir daí nunca foi e nunca será até a volta de Cristo, tá? Então, essa ideia de que o mundo agora, após a cruz, é tudo graça, tudo é perfeito, estamos numa vida completamente livre de todo mal, isso é mentira, como o Max falou, isso é coach, isso é fazer com que você busque os seus próprios desejos. Agora você é filho de Cristo e você agora é filho do rei, então agora você vai ter o melhor dessa terra, vai ter uma mansão em Miami, um Camaro e muito dinheiro e viajar pelo mundo. Isso não é o evangelho. O evangelho é o oposto. O evangelho é levar as boas novas para aqueles que precisam. É como o Max fala, eu levar vista aos cegos. Como assim? Aquela pessoa que está num mundo de pecado, coberto pelo pecado, e a gente leva Cristo, leva a redenção para essa pessoa. Fazer paralítico andar, aquela pessoa que não consegue caminhar no evangelho, a gente pega a mão dela e fala, pô, vamos comigo, vamos com a gente, vamos com a igreja, que você vai conseguir caminhar, você vai entender o que realmente Cristo quer para a sua vida. O que Cristo quer para a vida do ser humano é a redenção da alma, é única e exclusivamente isso. A nossa promessa é a redenção da nossa alma, e isso que nós devemos buscar. E por conta disso, Marcos, eu acho que um conceito muito legal de paternidade que a gente observa é que a gente vê que no amor fiel de Deus acontece a expiação para os nossos pecados. Ou seja, Deus ele prepara um local amoroso e esse local amoroso é onde acontece a expiação. Porém, o temor ao Senhor evita o mal. Então a gente tem um local amoroso, mas a gente tem um temor que faz com que a gente evite o mal ou evite o pecado. Mas quando nós não conseguimos evitar esse mal, esse pecado, essa expiação acontece nesse campo amoroso. Então as pessoas elas confundem o fato da expiação acontecer em um local de amor com o temor. É importante nós termos temor para evitar o mal. Então isso é uma figura de um pai, Max. Um bom pai é exatamente isso. É uma pessoa que apresenta uma condição de amor, uma condição favorável para o filho, mas o filho vai encontrar essa condição favorável, esse amor, esse perdão, sabendo que existe severidade por trás, sabendo que existe problema no erro. Pai de verdade vai perdoar o filho, mas vai mostrar para o filho que há problema no erro, tá? Um pai de verdade vai mostrar para o filho que erros não passam despercebidos. E a paternidade bíblica, esse termo paternidade bíblica, é justamente isso. Sabemos que temos um Deus amoroso, mas ao mesmo tempo um Deus firme, um Deus que não encobre erros, que não deixa erros passarem despercebidos. Maravilha. Ó, irmãos, lá no nosso site, agora
eu queria dizer para você que você tem mais de 16 cursos lá para você fazer gratuito e mais 170 e-books, tá? Olha só, essa parte aqui do estudo agora a gente já vai caminhando para o final e tá incrível essa parte. A paternidade que não vem de Deus. Então vamos entender a paternidade que não vem de Deus. Ela massageia o seu ego, ela não traz rendição, ela torna o homem mais duro de coração e confiante na força do seu próprio braço. E o Senhor já nos alertou através do profeta Jeremias no capítulo 17:5. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então cai por terra essa teologia de coach aí que vai fazer você subir montanha, vai fazer você vencer os seus próprios inimigos. Saiba que o próprio inimigo, o maior inimigo é você mesmo. Nessa história, o grande vilão é você. São os seus próprios desejos, é onde o anticristo vai tentar fazer você não se parecer mais como Cristo e adorar o seu próprio ventre, como ele fez com Eva. Eva, ele não falou para Eva adorá-lo e prostrado adorá-lo, ele falou para Eva, olha, seja como Deus, e é isso que ele vai falar para a gente na última hora, fica ligeiro, paternidade espiritual tem a ver com renúncia, rendição e entendermos a nossa real vocação ao qual nós somos chamados. Equilíbrio e harmonia. É preciso ter equilíbrio da paternidade que vem de Deus. Nós somos filhos, sim, e em Cristo nós somos co-herdeiro do reino, né? De tudo que tem ainda, né, no mundo espiritual e do que há de vir também no reino material. Mas essa paternidade nos faz despirmos das nossas vaidades, sofrermos pelo evangelho e lutarmos para que a glória futura, então nós venhamos a receber o nosso galardão ao qual o justo juiz nos dará segundo as nossas obras, e Jesus vai julgar a obra dos homens, sim. Não é por obras, mas é por fé para que você dê boas obras. Continua o verso lá de Tiago que você vai entender, fomos chamados, né, mediante a fé, para que a gente vá e dê boas obras. Por isso que Tiago fala, me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras, porque tem muita gente falando que tem fé no Filho de Deus, mas não tem obras de quem tem fé. Fé é exatamente um posicionamento diferente, tá? Então, ó, agora eu quero falar aquela parte bem legal que eu falei para vocês, que eu ia falar da maturidade do apóstolo Paulo. Lembra que eu falei, fica até o final para a gente falar dos 3 pontos da maturidade do apóstolo Paulo. Olha que incrível, né? Eu falei que se Paulo hoje tivesse presente nos nossos dias, ele seria chamado de órfão. Eu falei, esse cara não entendeu a graça de Cristo, ele é um órfão, ele está em orfandade. Eu até coloquei aqui, ó, orfandade aqui, ó. Paulo não estaria em orfandade, irmão. Paulo seria o homem mais maduro que nós já vimos. Olha só o que ele fala. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 15, no primeiro estágio da intimidade com Deus, Paulo se considera como o último dos apóstolos. Olha, Paulo começa a sua carreira dizendo o seguinte, ó, eu sou o último dos apóstolos, está lá em 1 Coríntios 15. Aí o que acontece? Aos Efésios, o seu estágio de maturidade está sendo desenvolvido. Então Paulo se coloca como o quê? O menor dos santos. Olha aí, Uber, ele começa como o último dos apóstolos, ele fala assim, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Já ouviu essa frase? Eu sou o último Yakult, né? Eu sou o último bis do pacote, certo? Quando ele já está lá na carta aos Efésios, que ele já está mais maduro, ele diz o quê? Eu sou o menor dos santos. Já lá em Timóteo, no final da sua carreira, ele está no estágio de maturidade máximo, e Paulo se coloca como o pior dos pecadores. Ele está já no finalzinho da sua carreira, né, para passar o bastão já, porque ele está preparado para ser morto. Ele começa achando que ele é a última Coca-Cola do deserto, depois ele se coloca como o menor dos santos, e ele termina a sua carreira como o pior dos pecadores. Paulo reconhecendo, quanto mais nós andamos com o Senhor, mais nós reconhecemos aquilo ao qual nós fomos chamados e aquilo que nós somos. E aí nós entendemos que a escada, né, de maturidade, ela tem um declive para baixo. Por isso que eu coloco aqui, ó, quanto mais conhecemos ao Senhor, mais percebemos que a maturidade é uma escada que devemos descer para baixo e não de exaltação. Quando somos mais novos, nos achamos o último dos apóstolos, mas quando, ao modo que nós estamos envelhecendo na fé, nos tornamos mais maduros. E as pessoas falam muito hoje a teologia da honra. Esses dias eu estava vendo um terreno aí com um irmão, e ele é da igreja, ele falou, o Senhor vai te honrar, Deus, nananã. Eu estava vendo uma coisa e falei, irmãos, eu não caio nessa teologia da honra não, tá? Eu até aceito que Deus tem o tempo de honrar as pessoas, mas assim, eu não compro as coisas, eu não faço negócios pensando na teologia da honra. Eu penso exatamente como Jesus disse, assim, quem é que constrói um prédio se não sabe que vai poder terminá-lo? Eu faço com razão, com entendimento, não faço por emoção. Aí o irmão ficou até meio assim, né? Então, irmãos, quanto mais vemos o Senhor, mais veremos a nossa miséria e dignidade. Está em Salmos 36. Quanto mais conhecemos a Deus, mais reconhecemos aquilo que nós somos. Muito maior é a sua graça, e por isso nós nos sentimos o pior dos pecadores.
Então, Wilber, eu falo assim que a porta do céu é estreita. Imagina que Jesus vai estar na porta do céu, Wilber. Quando as pessoas chegarem na frente de Jesus, eu falo: ei, Jesus, mano, meu, você é meu irmão. Você nunca mais me chamou como é que é? De servo, agora você me chama de Senhor. Jesus vai olhar para ele e vai dizer o quê? Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Muitas pessoas vão chegar na presença de Deus e quando vê Jesus vai fazer o quê? Vai cair aos seus pés. Nós vemos os 24 anciãos pegando a sua coroa e jogando aos pés, lá no Apocalipse, aos pés do Cordeiro e dizendo o quê? Digno és de honra, de glória. Eles foram coroados, irmãos. Aquilo é o símbolo que da glorificação. Deus deu para a igreja uma glorificação e eles vão reconhecer que eles não são dignos daquilo. Vão tirar suas coroas de glória e vão lançar aos pés do Cordeiro, tá lá em Apocalipse. Então, o verdadeiro evangelho, não existe crise de paternidade como as igrejas têm pregado hoje em dia, tá? Nós não temos essa crise de paternidade entre Deus e nós como os filhos. O evangelho mostra a nossa total ruína e o quanto somos merecedores da ira de Deus. Sendo nós ainda pecadores, fomos redimidos por seu sangue e agora abraçados como filho. Essa é a riqueza do evangelho. Então, quanto mais nós vemos ao Senhor, mais próximos chegamos ao Senhor, mais veremos a nossa miséria e dignidade e a importância de nos colocarmos pela vocação ao qual nós fomos chamados, servir o nosso próximo e sermos levitas, sermos sacerdotes de um reino de sacerdote, e não como filho pródigo, me dá aí a minha herança, agora eu vou lá. Nós queremos aqui do Papo com Deus, irmãos, que você não precise comer bolotas como filho pródigo, pega a sua herança, vai lá, usa o melhor dessa vida e depois volta para o Pai, né? Para se sujeitar ao cuidado do Pai, às leis do Senhor e à governança de Deus. Então, irmãos, entenda uma coisa, Deus não é pai de quem Jesus Cristo não é o Senhor, né, Hilber? Exatamente, exatamente. Então, o Evangelho nos mostra realmente a nossa miséria, né? Quanto mais próximo chegamos de Deus, mais próximo nós observamos que somos pecadores, indignos e cada vez piores, né? E a graça dele e esse sacrifício que ele fez no Calvário que nos redime, por isso nós os seguimos, por isso nós os contemplamos, né? Sempre com temor, sempre observando as suas leis, seus mandamentos, a sua palavra, que é importante, né? E se a palavra, se a Bíblia que nós lemos não tem nos confrontado, então eu acho que nós estamos fazendo uma leitura errada, né, Max? Se eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, os 66 livros, nenhuma parte desses 66 livros eu tenho um confronto comigo mesmo, essa mensagem não fala que eu preciso de mudança, talvez eu esteja fazendo uma leitura errada desse texto. Verdade. Então, cuidado com a vida açucarada de filhos, irmãos, cuidado com essa graça que não traz para você disciplina, não envolve amor, não apregoa que você tem que ser desprovido das benesses desse mundo e que também não tem cruz e não tem sofrimento. Cuidado com essa graça, entenda a vocação ao qual nós fomos chamados, entenda que Deus só é pai daquele a quem Jesus Cristo é o Senhor, ok? Vou deixar um verso aqui no final desse e-book que o Wilber colocou que é incrível, é um provérbio bacana. Aliás, tá lá em Eclesiastes, mas ele é uma frase, tipo um provérbio, né? Muito legal, que fala assim: o coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Então nós entendemos que o evangelho de Cristo, sim, ela nos traz responsabilidade. E eu me sinto, às vezes, até pedir oração agora no grupo. Então, os irmãos, ore pelo Papo com Deus. Nós sentimos como a W. Tozer disse, né? O mundo não é um parque de diversões, ele é um campo de batalha. E parece que às vezes a gente está correndo com um fuzil na mão contra o inimigo, estamos tomando tiro para tudo quanto é lado, a gente se sente perfurado e percebe que às vezes não tem ninguém atrás dando cobertura para a gente. Então, como num grande campo de batalha, entenda que a gente está correndo, se expondo, botando a nossa cara aqui, né, para diversos outros tipos de movimento errado. Porque o nosso objetivo aqui, irmãos, é limpar as vestes da noiva do Senhor, para que você seja apresentado na última hora, como Paulo fala, como uma noiva aprovada, virgem, santa, imaculada. E a noiva, as vestes da igreja, ela está muito focada, muito conectada com a doutrina apostólica. Então, com doutrinas erradas, você vai manchando as suas vestimentas para você chegar na presença do Senhor. E o Papo com Deus tem o intuito de limpar essas vestimentas, varrer do meio da igreja, má teologia antropocêntrica que faz o homem sentir o centro do universo, sendo que o centro do universo sempre foi Cristo. Desde Gênesis Apocalipse aponta para ele, é por ele, para ele, são todas as coisas, nós sabemos disso. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou desse vídeo, manda pelo menos para mais uma pessoa. Lembre-se que lá no nosso site tem cursos gratuitos, mais de 17 cursos de teologia gratuito, com
um certificado de avaliação, mais de 170 e-books que eu e o Wilber já escrevemos nesse quase 2 anos de Papo com Deus, tá bom? Também temos o projeto para surdo, mais de 380 surdos estudando com a gente, fazendo um trabalho de inclusão social incrível. Você pode se tornar parte desse projeto, você pode abençoar a gente, papocomdeus.com.br/gerentes. Se torne um gerente do Papo com Deus e nos ajude a levar boa teologia e limpar as vestes da noiva do Senhor, para que você seja encontrado como uma noiva pura, santa, imaculada na última hora. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.